Olá, boa tarde. A gente veio falar um pouco sobre o seminário de microbiologia, que foi feito por mim, Laura de Paula Cavalari e a Neulene Cristina Lacerda. Espero que goste. Quando um micro-organismo se instala e se desenvolve em um alimento, ele pode fazer alterações em sua composição química, em suas propriedades organolépticas ou ainda na sua estrutura. Esse processo é conhecido pelo homem como deterioração ou biodeterioração, e ele ainda pode ser desejado ou indesejado. A degradação dos carboidratos ocorre quando os micro-organismos metabolizam os carboidratos a fim de obter energia para o seu crescimento. A metabolização desses substratos pode ocorrer na presença de oxigênio, metabolismo oxidativo, quando produzem água, gás carbônico e sem acúmulo excessivo de produtos intermediários, ou na ausência de oxigênio, metabolismo fermentativo, quando há acúmulo de produtos intermediários ou finais, e, consequentemente, afetando as características organoléticas do alimento. Os carboidratos podem ser divididos em monossacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, quando fermentados, transformam-se em ácido pirúvico como substância intermediária, e dependendo dos nutrientes, é transformado em diferentes compostos químicos. De acordo com o tipo de produto final formado, eles podem ser classificados como fermentação lática, fermentação alcoólica, fermentação ácida mística, fermentação propiônica, fermentação butanótica, fermentação butírica. A fermentação lática é realizada pelas bactérias pertencentes ao grupo lático ou bactérias láticas. Fazem parte desse grupo os seguintes gêneros bacterianos: Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Lactococcus, Enterococcus, Carnobacterium e Vaganococcus. Nessa fermentação, a produção de ácido lático pode ser do tipo homolática, com maior quantidade desse componente em relação aos demais produtos formados, como diacetil e etanol e gás carbônico, ou heterolática, quando as proporções desses produtos são praticamente as mesmas. As bactérias homofermentadoras, quando metabolizam pentoses, podem mudar o padrão de fermentação, produzindo além de ácido lático, também ácido acético. Todos os membros dos gêneros Pediococcus, Streptococcus, Lactococcus e Vaganococcus são homofermentadores, juntamente com algumas espécies de lactobacilos. O gênero Leuconostoc e alguns lactobacilos são heterofermentadores. Esses são mais importantes do que os homofermentadores por produzirem substâncias responsáveis pelo aroma e sabor, tais como acetaído e diacetil. As diferenças entre homo e heterofermentadores têm base genética e fisiológica. Os homoláticos apresentam enzimas aldose e exosa-isomease, mas não apresentam fosfocetolase. Utiliza-se a via de Embeden-Meyerhof-Parmas para a produção de duas moléculas de lacto para uma de glicose. Já os heteroláticos apresentam fosfocetolase, mas não aldase e exasa-isomease, e utilizam a via de monosfosfato-hexose ou a via de pentose. A fermentação alcoólica ela é realizada pelas bactérias e pelas leveduras dos gêneros imunos. Nela, o piruvato é convertido em gás carbono e acetaído, sendo este reduzido a etanol. Entre os micro-organismos fermentadores produtores de álcool, as leveduras do gênero Saccharomyces são mais importantes. Os micro-organismos desses gêneros encontram-se amplamente distribuídos na natureza, estando associados tanto à deterioração como à produção de alimentos, como deteriorantes são causadores de alterações em frutas e produtos derivados, açúcar, maionese. Na produção de alimentos, formam-se parte do processo fermentativo da produção da cerveja, de produtos de panificação e vegetais fermentados, por exemplo. Embora não seja o único responsável pela fermentação alcoólica de seiva de plantas das Américas Central e do Sul, Ásia e África, Zimonas é sempre o micro-organismo dominante, sendo provavelmente responsável pela formação da maioria do álcool nas bebidas. Esse micro-organismo é também responsável pela deterioração de sucos de frutas como cidra de maçã e de peras. Pode ser, além desse, constituído de microbiota deteriorantes da cerveja. Neste alimento é responsável pelo sabor desagradável de maçã podre, devido a traços de acetaído produzidos. Como as bactérias acéticas utilizam o etanol oxidando o ácido acético, essa bactéria podem depender de atividades de zimonas que fermentam a glicose produzindo o substrato de seu crescimento, o etanol. A fermentação ácida mista ou formólica tem produtos do tipo de fermentação
de ácido lático, ácido acético, ácido fluxo e ácido fórmico. Essa via fermentativa é utilizada pela maioria das bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae. Durante a formação de alguns casos são acúmulos de ácido e o pH atinge valores inferiores a 6, levando então alguns gêneros bacterianos a produzirem enzima hidrogenilase férmica que transformará o ácido fórmico em gás carbônico e cátions de hidrogênio. Os gêneros Escherichia e Salmonella proteus são produtores de gás. O gênero Shigella, por exemplo, não produz gás, apesar de produzir ácido. A fermentação butanódica basicamente ocorre a mesma reação que a fermentação mista, porém com menor produção de ácido. O aceptor de elétrons nesse caso é a cetoína, butanodiol, que é reduzida a 2,3-butilenoglicerol. Os produtos formados nessa fermentação são neutros. Quando 2,3-butilenoglicol é exposto ao ar, ocorre a oxidação, e a parte é transformada novamente em acetoína. Serratia, Enterobacter e Bacillus são alguns dos gêneros que utilizam essa via fermentativa. A presença de Serratia em alimentos causa o aparecimento da cor vermelha em sua superfície, sendo Serratia macenas a espécie mais comum. Enterobacter é um dos membros do grupo coliforme utilizado como indicador de higiene. Bacillus polymixa e Bacillus mocerans são importantes deteriorantes em ervilhas, aspargos, espinafres e tomates enlatados. Como apresentam baixa resistência térmica, a via de entrada desses micro-organismos ocorre provavelmente através de poços de vazamento existentes na costura da lata. Na fermentação butírica, há predominância de formação de ácido butírico, além de ácido acético, gás carbônico, hidrogênio, acetona, isopropanol e N-butanol. As bactérias envolvidas são denominadas bactérias butíricas. A fermentação butírica é realizada por certos anaeróbios estritos, sendo típico do gênero Clostridium. Nesse gênero, há espécies patogênicas veiculadas por alimentos, como é o caso do Clostridium botulinum e Clostridium perfringens, e espécies não patogênicas. As espécies Clostridium botricum e Clostridium pasterium são importantes agentes deteriorantes de alimentos ácidos ou de acidez médica, envasados ou enlatados, termoprocessados. Devido à formação de gases de carbono e hidrogênio, ocorre o estufamento da lata. Existem espécies também que são putrefativas, como Clostridium sporogenes, Clostridium putrefaciens e Clostridium botulinum. A fermentação propiônica é realizada pelas bactérias propiônicas. Os produtos finais são ácido propiônico, ácido acético e succínio, além de gás carbônico. Durante a produção de queijo tipo suíço, essa fermentação ocorre após a fermentação lática e a copulação de caseína. O ácido propiônico contribui para o sabor e aroma, enquanto o gás carbônico formado é responsável pelos orifícios característicos desse queijo. Esse tipo de fermentação é feito por Propionibacterium, sendo algumas espécies também capazes de produzir pigmentos que podem causar mudanças na coloração de queijos. Já os polissacarídeos são degradados por poucos micro-organismos. Entre os que são degradados, os mais importantes são amido, celulose e pectina. O amido é um componente de reserva de várias fontes. Devido a enzimas extracelulares como diástase e amilase produzidos por determinadas bactérias e bolores, o amido pode ser hidrolisado diretamente à glicose ou se transformar em compostos intermediários, como a maltose. Um exemplo de micro-organismo degradador é os bacilos. A celulose é considerada uma substância fibrosa primária em plantas. Poucas espécies bacterianas metabolizam esse polissacarídeo, ao contrário do que ocorre com bolores. São denominadas bactérias celulolíticas e produzem celulases, que degradam a celulose diretamente à glicose ou produtos intermediários como a celobiose. A presença de substâncias que são mais facilmente metabolizadas, como a glicose, reprime a produção de celulases. Um exemplo de micro-organismo degradador é o Clostridium. As pectinas são polímeros de ácido galacturônico com grupos carboxilos esterificadas por radicais metila. As pectinas são encontradas nas paredes celulares e espaços intracelulares dos tecidos vegetais. As pectinas encontram-se na maioria das vezes ligadas à celulose, formando um complexo insolúvel em água, a proctopectina. Durante o amadurecimento das frutas, ocorre a quebra dessa molécula, havendo a liberação da pectina. Um exemplo de micro-organismo degradador é a Erwinia spp. Algumas bactérias utilizam os compostos intermediários para formar novos produtos, como o ácido acético e a descarbonização do ácido pirúvico.
O ácido acético são produzidos por bactérias acéticas, que realizam uma oxidação incompleta de álcools, provocando o acúmulo de ácidos orgânicos como produto final. O ácido acético é produzido quando se tem etanol como substrato. Outra propriedade importante das bactérias produtoras de ácido acético é sua alta tolerância a condições ácidas, com muitas cepas sendo capazes de desenvolver em pH inferior a 5. Os gêneros pertencentes a esse grupo são Glucanobacter e Acetobacter. Este, diferentemente do anterior, é ainda capaz de oxidar o ácido acético a gás carbônico e água. Essa diferença está relacionada com a presença do ciclo completo do ácido cítrico no gênero Acetobacter. Devido a essa diferença no potencial oxidativo, glucanobactérias são algumas vezes denominadas suboxidativos e os acetobactérias de superoxidativos. As bactérias do ácido acético são frequentemente isoladas de vinhos e sucos de fruta com álcool, como cidra, e provavelmente desenvolvem-se em frutos e flores ricos em açúcares, onde é comum a fermentação alcoólica medida por leveduras. Culturas de bactérias acéticas são empregadas na produção de vinagre. Ao mesmo tempo, são importantes agentes de deterioração de alimentos ácidos. Já a descarboxilação de ácido pirúvico leva à formação de acetaldeído e gás carbônico. O acetaldeído pode, em outras reações, ser condensado formando acetoína. Este composto pode ser oxidado a dicetil, que é responsável pelo aroma de manteiga bastante pronunciado em sucos cítricos, por exemplo. As proteínas são cadeias de aminoácidos unidas por ligações peptídicas que podem ser destruídas por hidrólise catalisada por enzimas. A putrefação, um tipo de biodegradação proteica facilmente detectada, resultado de micro-organismos sobre aminoácidos, nucleotídeos e outros compostos nitrogenados de baixo peso molecular. Somente após a utilização dos compostos de baixo peso molecular disponíveis é que os micro-organismos atacam as proteínas de maior peso molecular. Os micro-organismos Clostridium, bacilos e pseudomonas, ocasionalmente espécies de outros gêneros, secretam enzimas extracelulares que hidrolisam moléculas de proteína a pesos moleculares menor. Dependendo do tipo de micro-organismo, da temperatura e da quantidade de oxigênio, a degradação dos aminoácidos ocasiona através da desaminação oxidativa ou redutora, desaminação redutora e oxidativa, descarboxilação, produção de sulfeto de hidrogênio e decomposição de radical dos aminoácidos. A desaminação oxidativa produz amônia e alfa-cetoácidos correspondentes, sendo esses utilizados como fonte de energia pelos micro-organismos. A desaminação redutora é realizada somente por anaeróbios estritos, produzidos amônia e ácidos orgânicos. Algumas vezes, a deterioração de pescados é detectada através da produção de ácidos orgânicos voláteis de baixo peso molecular, tais como ácido fórmico, acético, propiônico, butírico e outros. A desaminação redutora e oxidativa é conhecida como reação de Stirland. Os clostridiums metabolizam aminoácidos através dessa reação, que envolve a combinação de desaminação oxidativa de L-alanina com desaminação redutora de outro aminoácido, glicina, por exemplo, dando como produtos ácido acético, gás carbônio, amônio. Além de alamina, outros aminoácidos como valina, leucina e isoleucina podem atuar como dadores de hidrogênio na reação de Stirland, formando ácido isobutírico, ácido isovalérico e ácido alfa-metibutírico, como produtos finais, respectivamente. Somente a leucina, a prolina e a hidroxopolina são redutivamente clivadas através da reação de Stirland, com a prolina e hidroxolina sendo convertidas, respectivamente, nos ácidos epsilon-aminovalérico e epsilon-amino-hidroxiavélico. A descarboxilação, a remoção de grupamentos de carboxila por enzimas descarboxilases específica. A descarboxilação anaeróbia produz diferentes aminas. As mais conhecidas são histamina, cadaverina e putricina, provenientes respectivamente dos aminoácidos histidistamina, lisina e ornitina. Estas aminas são voláteis e utilizadas como índice químico de qualidade do pescado. A produção de sulfeto de hidrogênio
é a partir de aminoácidos contendo enxofre em sua molécula, como cisteína ou metionina. É conhecida devido ao odor característico de ovo podre que confere aos produtos proteicos deteriorados, entre as bactérias produtoras de H2SO2. Desulfumaco nigricans é uma das mais conhecidas como deterorante de alimentos envasados ou enlatados, produzidos de sulfeto de hidrogênio a partir da cisteína. A decomposição de radical do aminoácido é quando os micro-organismos produzem substâncias características como indol a partir do triptofano. O indol é usado como índice químico de qualidade do pescado. Outras substâncias nitrogenadas não proteicas também são utilizadas pelos micro-organismos. As amidas, imidas e ureia podem ser transformadas em grande quantidade de amônia, guanina e creatina quando degradadas originam ureia e amônia. E a biodeterioração de aminas, purinas e priminas leva à produção de ureia. Os principais lipídios presentes nos alimentos são ésteres de glicerol e ácidos graxos. As gorduras podem ser transformadas por reação de hidrólise, oxidação e outros processos em compostos que acarretam modificações agradáveis ou não no aroma dos alimentos. A deterioração da gordura é conhecida como rancificação. Existem dois tipos de rancificação, a hidrolítica e oxidativa. A hidrolítica acontece por produção de enzimas e podem ser acarretada por micro-organismos. Já a oxidativa não pode ser acarretada por micro-organismos. Algumas bactérias, como Pseudomonas frágil, fungos e leveduras, como Candida lipolítica, produzem lipases que liberam ácidos graxos na exposição 1, 3 ou alfa-alfa de um triglicerídeo muito mais rapidamente do que nas posições 2 ou beta da molécula do triglicerídeo. Outros micro-organismos, no entanto, como aspergillus flavus, Staphylococcus aureus e Geotrichum candidum, hidrolisam de preferência os grupamentos de ácido graxo ligados na posição 2 ou beta do triglicerídeo. Micro-organismos lipolíticos produzem cetonas metiladas e ácidos graxos voláteis a partir de óleos e gorduras. Entre eles podem ser citados o P. roquefort e micrococcus, que produzem cetonas metiladas juntamente com seus álcools secundários correspondentes. Essas substâncias originam-se diretamente do metabolismo de ácidos graxos livres liberados pela beta-oxidação, resultado no beta-cetoácido correspondente. Este beta-cetoácido pode então sofrer uma descarboxilação, originando a metilcetona correspondente ou o acetil-CoA, e ácidos graxos de cadeia menor de clivagem. As moléculas de acetil-CoA são subsequentemente oxidadas por gás carbônico através do ciclo de ácido tricarboxílico. A rancificação oxidativa produz substâncias com aroma pronunciado e desagradável devido à decomposição de hidroperóxidos de compostos carbonlíticos. Na rancificação hidrolítica ocorre a liberação de ácidos graxos de moléculas de triglicerídeos, sendo que de cadeia curta, como butírico, crapóico e caprílico, causam odores estranhos nos alimentos nos quais estão presentes. Os fosfolipídios são hidrolisáveis por enzimas específicas, as fosfolipases, que recebem diferentes letras em sua designação: fosfolipase A, B, C e D, dependendo da ligação do éster na qual ela age. As fosfolipase A e B clivam ésteres de ácidos graxos, enquanto as fosfolipases C e D hidrolisam a ligação éster-fosfato. Existem outras deteriorações, que alteram a viscosidade, a coloração e também as que são causadas ao crescimento de bolores e leveduras. A alteração na viscosidade acontece quando a polimerização de disacarídeos são sintetizados para polissacarídeo. Leuconostoque, menstruoides, Bacillus subtilis e E. coli, por exemplo, utilizam sacarose e maltose para a produção de amilose e dextranas. Essas substâncias alteram o alimento produzindo limo superficial em alimentos sólidos ou alterando a viscosidade dos alimentos líquidos. No leite, por exemplo, o crescimento de Enterobacter aerogenes e alcaligenes causam aumento da viscosidade. E. coli altera a viscosidade do leite e de sucos concentrados. Cepas de Lactobacillus pantano, por exemplo, afetam principalmente bebidas
e produtos de origem vegetal como chucrute e outros. As pseudomas provocam o aparecimento da limosidade superficial em carnes frescais e refrigeradas. Já as alterações na coloração do alimento podem ser provocadas por diversos gêneros bacterianos produtores de pigmento. Esses pigmentos, quando hidrossolúveis, difundem-se pela água livre do alimento, podendo ser visualizados não apenas no local do crescimento bacteriano, mas por todos os pontos. Os lipossolúveis, por sua vez, só serão visíveis nos pontos onde houver crescimento bacteriano. Entre as bactérias produtoras de pigmentos podem ser citadas as do gênero Serratina, pertencentes à família Enterobacteriaceae, cujos pigmentos insolúveis em água variam de rosa ao vermelho. Pigmentos de cor amarela, laranja ou vermelha, também insolúveis em água, são produzidos por Flavobacterium. Violaceína, substância solúvel em água de cor violeta, é produzida por Chromobacterium. Os gêneros Halococcus e Halobacterium, halofólicos e importantes na deterioração de produtos carne de pescados desidratados e salgados, produzem pigmento denominado bacterotorubeina, de cor que varia de rosa ao vermelho. As bactérias do gênero Pseudomonas são importantes no que se refere à deterioração de alimentos produzidos pigmentos de diferentes naturezas de coloração. Entre eles, tem-se os pigmentos fluorescentes de coloração amarela esverdeada quando sob luz ultravioleta em comprimento de onda inferior a 260 nm, e os não fluorescentes, de coloração verde, laranja ou azul. Todos esses pigmentos são hidrossolúveis. As alterações devido ao crescimento de bolores e leveduras são geradas por bolores que apresentam características fisiológicas similares aos das leveduras. Ao se comparar a velocidade de multiplicação de bactérias, bolores e leveduras, constata-se que as primeiras apresentam menor tempo de geração. Por isso, são os principais agentes deteriorantes quando o alimento oferece condições ideais para a multiplicação. Se, no entanto, existirem condições seletivas, são os bolores e leveduras que têm a maior vantagem. As leveduras apresentam duas características distintas: podem ser deterioradoras ou promotoras de processo tecnológico. Um exemplo típico é o Saccharomyces cerevisiae, utilizado na obtenção do processo de vinhos e álcool etílico, mas quando presente em sucos de frutas ou bebidas carbonadas, podem ser agentes deteriorantes. Os vegetais são o habitat desses micro-organismos, uma vez que são ricos em carboidratos, substâncias importantes para seu desenvolvimento. A ação das leveduras sobre as proteínas e outras substâncias nitrogenadas é praticamente nula. Por outro lado, alguns gêneros, como Candida Heterolopsis, são capazes de atuar sobre lipídios. A utilização de carboidratos pode ser aerobiose ou anaerobiose, num processo respiratório ou oxidativo. Leveduras oxidativas, também conhecidas como film esters, apresentam rugosas brancas crescendo na superfície de alimentos ácidos como plix e sucos envasados em jarras de vidro, além de também aparecerem na superfície de domas ou tanques de fermentação. Essas leveduras, ao utilizarem ácidos orgânicos e álcools, elevam o pH do produto. Podem ser citadas espécies do gênero Pichia, Hansenula, Debaryomyces, Candida e Trisporum. Com elevação do pH, pode ocorrer desenvolvimento de micro-organismos pouco resistentes a ácidos, como é o caso dos patógenos, entre eles do Clostridium botulinum pictus e entre outros ácidos. Entre as leveduras, o Zygossaccharomyces baillii é uma das mais estudadas como agente de deterioração. É uma levedura osmótica crescendo em meios que até 70% de glicose, além de tolerar concentrações moderadas de etanol, 10% de NaCl, e apresentar resistência a alguns conservantes químicos, como o benzoato e o sorbato de sódio. Os bolores, por serem em absoluta maioria micro-organismos aeróbicos, apresentam apenas metabolismo oxidativo, como gás carbônico e água, como produtos finais do metabolismo de carboidrato. Esses micro-organismos, ao contrário das leveduras, são ativos produtores de enzima capazes de hidrolisar os polissacarídeos, amido e pectina, por exemplo, sendo algumas espécies do gênero Aspergillus importantes nesse tipo de deterioração. Bisulfalamis, bolor com peculiaridade de desenvolver em anaerobiase, causa deterioração em vegetais envasados devido à sua atividade pectinolítica. Alguns bolores também são produtores de proteínas extracelulares, e espécies dos gêneros Alternaria
Aspergillus e Penicillium, mucor e Rhizopus apresentatividade lipolítica. Os bolores tornam o alimento inaceitável para o consumo quando seu crescimento, representado pelo micélio visível. O micélio é uma massa de rifas que podem apresentar diferentes aspectos: seco e pulvurento, úmido, gelatinoso, compacto ou não, com aparência contunosa, pode ser incolor ou colorido com tonalidades de vermelho, amarelo, castanho, verde, cinza ou preto. Outro grupo de bolor importante é o que provoca deterioração em grãos e cereais armazenados. São os bolores de armazenamento. Exemplos são os Aspergillus glaucus e a Flavus e Penicillium spp. Algumas espécies produzem micotoxinas, tornando importante o controle de proliferação desses micro-organismos em alimentos. Os bolores são responsáveis por grandes perdas nas produções de frutas, cereais e hortaliças por serem agentes fitopatogênicos. A presença de micelos, de fragmentos de hifas e de esporos em alimentos industrializados é razão para a rejeição do produto, uma vez que tal fato indica a utilização de matéria-prima de má qualidade ou falhas higiênicas durante o processo. Alguns bolores são psicotróficos, provocando alteração de alimentos refrigerados. Exemplos são as espécies de Penicillium, Cladosporium, Trichothecium e Aspergillus. Os alimentos salgados parcialmente desidratados podem ser deteriorados por espécies halóficas de bolores, como é o caso da alteração denominada DUM em um bacalhau salgado, ocasionada por Sperodoma sposium. Essa alteração é caracterizada principalmente por pequenos tufos ou pontos de cor preta ou castanha na superfície do alimento. Mais para frente, vocês verão uma deterioração microbiana em alimentos específicos, como casos leites e pescados. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Laura e eu vim falar um pouco da deteriorização de leites e derivados. Primeiramente, vale ressaltar que o leite é um excelente meio de cultura, devido à sua alta atividade de água, pH próximo ao neutro e é rico em nutrientes. Porém, a contaminação do leite é muito fácil. Pode acontecer desde o princípio, ou seja, durante a ordenha, ou com os equipamentos utilizados durante a manipulação, transporte, processamento e até o armazenamento. A qualidade de todos os derivados do leite depende fundamentalmente da sua origem, ou seja, da matéria-prima. Agora eu vou falar um pouco dos seus efeitos microbiológicos, como sabor e odor estranhos. Tanto o sabor quanto o odor do leite é facilmente alterado. É devido à multiplicação de micro-organismos que resistem ao processo de pasteurização ou até mesmo de micro-organismos que contaminaram o produto logo após. O sabor e odor ácido é devido à reação de fermentação de açúcares por bactérias presentes nesse produto. Agora, o sabor amargo é decorrente da presença de peptídeos, devido à proteólise, enquanto o sabor e o aroma de ranço são devido à oxidação ou hidrólise da gordura do leite e derivados. Já o aroma caramelo ou queimado pode ser provocado por cepas de Lactobacillus lactis. E o odor de estábulo é causado pelo desenvolvimento de Enterobacter, o de batata por Pseudomonas e o de peixe por Aeromonas. Já a alteração na cor está devidamente relacionada às suas características físicas e à sua composição química. Temos a cor azul, que é devido ao crescimento de Pseudomonas cincinnea. Amarela, que é devido a Pseudomonas cincinnea, pode causar essa cor na porção cremosa, contaminamente a lipólise e proteólise. Já a cor vermelha pode ser causada por algumas leveduras que crescem e produzem colônias vermelhas ou rosas na superfície do leite ou do seu creme. Já a rancidez é devida às enzimas lipolíticas que atuam sobre as gorduras, hidrolisando ou oxidando. Os produtos da rancidez geralmente são cetonas, aldeídos e ácidos, no caso de oxidação, e ácidos graxos e glicerol, no caso da hidrólise. Esses compostos são responsáveis pelo odor e sabor característicos da rancificação. Vale ressaltar também a alteração na viscosidade, uma vez que o aumento da viscosidade pode se dar na superfície do leite devido ao crescimento de alcaligenes
viscolates, ou então dispersa por todo o interior do líquido, devido ao desenvolvimento de Enterobacter. Por fim, temos a produção de gás. Esse defeito normalmente é acompanhado pela acidificação do leite e derivados. As principais bactérias produtoras de gás são os coliformes e bactérias propiônicas heterolácteas que produzem apenas CO2. Essa produção de gás é visualizada pela forma de espuma na superfície do leite cru. Agora eu vou falar um pouco da deteriorização de carnes e derivados. A carne também é um excelente meio de cultura, pois apresenta alta atividade de água, é um alimento rico em substâncias nitrogenadas, minerais e fatores de crescimento. Além disso, o pH é favorável. A qualidade dos alimentos está diretamente relacionada a condições de abate que o animal foi submetido, como, por exemplo, se sofreu estresse naquele momento. Os principais tipos de deteriorização da carne são através de bactérias, bolores ou leveduras. Agora eu vou falar um pouco das alterações em condições de aerobiose. Temos a limosidade superficial. A limosidade superficial está diretamente relacionada à temperatura de armazenamento e à sua quantidade de água disponível. Micro-organismos do grupo Pseudomonas alcaligenes estão presentes em alimentos com alta atividade de águas e manteiga em temperaturas de refrigeração. Em alimentos com menor atividade de água, essa alteração vai ser provocada por micrococos e leveduras. Já nos alimentos com menor atividade de água ainda serão os bolores. Temos também alteração na cor dos pigmentos da carne. Os pigmentos da carne são principalmente constituídos por duas proteínas, a hemoglobina e a mioglobina. Os pigmentos da carne podem reagir com diversos substratos, resultando em alterações na sua cor. A cor vermelha da carne pode adquirir tons de verde, marrom ou cinza, devido à produção por bactérias de H2S, compostos oxidantes, como peróxidos, por exemplo. Em carnes vermelhas processadas, dois tipos de esverdeamento podem ocorrer, sendo um causado pela H2O2 e outro pela H2S. Em alguns tipos de carnes curadas, a embalagem a vácuo deve-se o defeito à presença de exposição desses produtos ao ar. Na presença do ar, a formação de H2O2, que reage com o nitroso hemicromo, produzindo uma porfina oxidada esverdeada. Temos também a rancificação, que seriam os micro-organismos lipolíticos causadores de lipólise através da ação de lipases, como alterar a oxidação de gorduras presentes na carne por intermédio da oxidase. Os principais micro-organismos lipolíticos causadores da deteriorização da gordura da carne são as pseudomonas e outros gram-negativos bacilos, leveduras e bolores. Aldeídos e ácidos, substâncias produzidas durante a oxidação, transmitem à carne sabor e odor estranhos. Através da hidrólise da gordura, a liberação de ácidos graxos, que também podem ser responsáveis por sabor e odor estranho da rancificação. Temos também a fosforescência, que pode ser causada por bactérias luminescentes ou fosforescentes, que crescem na superfície da carne. Apresenta também alterações na cor. Essas alterações são através de bactérias produtoras de pigmentos, que causa a cor do pigmento vermelho, ou seja, aparecem pontos vermelhos na superfície da carne. Temos também as leveduras produtoras de pigmentos, que ocasionam as cores branca, creme, rosa ou marrom. Já tem os bolores, que são os pontos brancos, através do seu crescimento, e também tem esporos verdes das diversas espécies que provocam o aparecimento de pontos verdes. Deve-se notar também o odor e sabor estranho.
O odor e sabor estranho é a primeira coisa que se percebe, ou seja, é o primeiro sinal de deterioração. Os ácidos voláteis, como formófico acético, burítico e propiônico, são responsáveis pelo odor ácido. O crescimento de bolores também pode tornar a superfície da carne viscosa e pegajosa. Quando a carne é armazenada em temperatura próxima ao congelamento, pode ocorrer a formação de micélico cotonoso, sem esporificação de coloração branca. Temos também alterações em condições de anaerobiose, que são causadas por bactérias aeróbicas facultativas e anaeróbicas. Alguns dos exemplos temos a acidificação, que é o acúmulo de ácidos orgânicos durante a degradação enzimática bacteriana de moléculas complexas. Temos também a putrefação, que é a decomposição anaeróbica de proteínas com produção de compostos de aroma desagradável. Nessa deterioração, o Clostridium é o principal gênero bacteriano. Temos também o odor e sabor estranho. A deteriorização de produtos cárneos depende tanto da sua composição como da temperatura em que o produto é mantido. Pode-se notar que as bactérias láticas estão presentes em quase todo tipo de produto cárneo. Muitas vezes a fermentação lática é estimulada para obter tal alimento específico, ou em outros casos ela pode ser responsável pela formação da secreção viscosa que chamamos de limo. Também vale ressaltar que a fermentação lática pode causar o esverdeamento do produto e também sua acidificação, quando há produção de ácido lático. No processo das carnes curadas deve ser bem manipulado, pois sua falta de manipulação pode ocasionar a deteriorização. Os sais utilizados no processo de cura podem auxiliar na inibição de alguns micro-organismos, mas também podem favorecer o crescimento de bactérias gram-positivas e também de bolores e leveduras. Os sais de cura apresentam algumas vantagens, tipo o favorecimento do crescimento de bactérias gram-positivas, leveduras e bolores em relação às gram-negativas, que são as principais deterioradores das carnes. E também reduzem o processamento térmico necessário para produzir os produtos cárneos estáveis. Porém, também tem seus defeitos, como o principal de todos, a formação do limo superficial e o emboloramento. Esses micro-organismos crescem a temperatura de refrigeração na superfície dos produtos cárneos curados que apresentam umidade adequada. Não cresce se a superfície estiver seca. Contamina o produto após o processamento. A umidade necessária ao crescimento bacteriano é a mesma que a superfície necessita para ter um bom aspecto, o que dificulta cada vez mais a produção das carnes curadas. O uso de embalagens a vácuo auxilia no controle do emboloramento, e o armazenamento em baixas temperaturas retardam o crescimento de bolores. Já na deterioração de frangos, as bactérias são os principais vilões, uma vez que eles são os principais causadores da deteriorização desses alimentos. A maioria dessas bactérias cresce na superfície e, juntamente com os produtos de decomposição, difunde-se vagarosamente para o interior da carne. Os odores estranhos podem ser notados quando a contagem bacteriana atinge aproximadamente 2,5 milhões de UFC centímetros ao quadrado. Em frangos mantidos a 10 graus Celsius ou abaixo, a deteriorização ocorre principalmente por pseudomonas e leveduras. Já acima dessa temperatura, tem-se o crescimento de alcaligenes e Faevobacterium. Assim, com o tempo aparece limosidade na superfície da carne. A produção também do pigmento
pioverdina, pelas pseudomonas. Os odores alterados são mais comuns em pedaços de frangos refrigerados. É de se notar que o pescado é um dos alimentos mais suscetíveis à deterioração devido à sua atividade de água elevada, composição química, teor de gorduras insaturadas facilmente oxidáveis e principalmente o pH, que é próximo ao neutro. A deterioração desses alimentos é caracterizada pela utilização de substâncias nitrogenadas, principalmente as não proteicas que resultam na elevação do pH. Uma das substâncias nitrogenadas mais importantes são o óxido de metionina, aminoácidos, bases nitrogenadas voláteis, ácido úrico e ureia. Essa deterioração pode ocorrer através da autólise, oxidação, atividade bacteriana ou pela contaminação desses três processos. O processo de autólise ocorre devido à ação dos sucos digestivos. Esses sucos de natureza ácida atravessam a parede intestinal após a morte do pescado, indo atuar sobre os tecidos musculares, provocando sua decomposição. E também através da ação das enzimas dos tecidos, que além das enzimas dos sucos digestivos, também as dos tecidos da pele levam ao amolecimento e desintegração da carne. A alteração do aroma ou na coloração do pescado ocorre devido à oxidação das gorduras insaturadas durante o armazenamento. A composição química do pescado também influencia o desenvolvimento microbiano. Nesse alimento, o desenvolvimento dos micro-organismos capazes de utilizar substâncias nitrogenadas, proteicas ou não. Entre os gêneros que fazem parte da microbiota natural, os mais importantes na deterioração desses alimentos são os gêneros Pseudomonas e Chihuanelas, que são os principais causadores das alterações organolépticas. Esses gêneros são importantes devido não só à sua natureza psicotrófica, mas também pela capacidade que tem de utilizar para seu desenvolvimento substâncias nitrogenadas não proteicas. Há alterações químicas decorrentes da deterioração, como produção de bases nitrogenadas voláteis. Assim que os substratos nitrogenados não proteicos são esgotados, as bactérias passam a atuar sobre as proteínas, ocasionando alterações mais profundas. Um exemplo disso é o amolecimento de tecidos e o aumento na concentração de compostos e odor nauseante. O processo deteriorativo de origem bacteriana é resumido nas seguintes etapas: aminoácido e suas substâncias nitrogenadas não proteicas são utilizados pelos micro-organismos logo após o término do rigor mortis. Pseudomonas e Chihuanelas principalmente desenvolvem-se utilizando rapidamente os compostos anteriores, originando produtos com aroma desagradável e alterando a composição do substrato. Como consequência da etapa anterior, cessa a repressão de proteínas, tendo início do processo proteólico, levando ao aumento da reposição de aminoácidos no substrato. A produção de bases dos compostos voláteis, bem como H2S e outros compostos, é aumentada, acelerando a decomposição do pescado. O pescado salgado é deteriorado por bactérias haloterantes, sendo o vermelhão o tipo mais comum dessa alteração. Temos também os crustáceos, que a sua microbiota é devido à sua qualidade da água e também às condições higiênicas de manipulação. A deteriorização de crustáceo é bem similar à do peixe, começando nas partes externas devido à anatomia. A presença de altas quantidades de aminoácidos livres tornam extremamente suscetíveis ao rápido ataque da microbiota deteriorante.
Sua deterioração é acompanhada pela produção de grandes quantidades de bases nitrogenadas voláteis. Os moluscos apresentam alto teor de carboidrato. Assim, a sua deteriorização apresenta um padrão diferente em relação ao visto anteriormente. A microbiota desse alimento varia também com a qualidade de água em que se encontrava. Devido ao alto nível de glicogênio, a deteriorização dos moluscos é essencialmente fermentativa. Para determinar a qualidade das ostras, temos que ver o seu pH. Um exemplo: o pH 6,2 até 5,9 é um bom pH. pH 5,8 é inadequado. Agora, se o pH for 5,7 até 5,5, também é inadequado. E o pH 5,2 e abaixo já está deteriorado. Em lulas, o contrário que ocorre nos mariscos e outras, verifica-se durante sua deteriorização o aumento das bases voláteis nitrogenadas, como ocorre nos crustáceos. Deterioração de ovos. Sua contaminação se dá início pelo material fecal da ave que o põe. Também pode ocorrer pela água de lavagem ou pela manipulação. Vale ressaltar que na sua microbiota normal há predomínio de gram-positivos, enquanto que no ovo deteriorado ocorre a substituição por gram-negativos. Uma maneira que o ovo tem de se proteger da invasão microbiana é a casca e a cutícula de revestimento que retardam a entrada de micro-organismos. Porém, durante o envelhecimento do ovo, ocorrem alterações nas membranas, favorecendo assim a sua deterioração. Existem também barreiras químicas que o protegem, tipo a albumina, que é uma substância inadequada como meio de cultura, pois apresenta o pH alto e baixa disponibilidade de compostos nitrogenados. Sua deterioração pode ser observada através de sua aparência geral. Porém, alguns defeitos só podem ser notados quando o ovo for quebrado. Vale ressaltar que qualquer alteração, sendo elas uma rachadura, fenda na casca ou sujeira no ovo, favorecerão a deterioração durante o armazenamento. Para que a alteração microbiana aconteça, o micro-organismo tem que primeiro contaminar a casca e em seguida atravessar os poros da casca, atingindo a membrana, e assim ultrapassa as membranas atingindo a clara do ovo. Após chegar na clara do ovo, o micro-organismo deve ser capaz de desenvolver na clara do ovo. E então, chegando na gema, se multiplica rapidamente, completando o processo inteiro de deterioração. A deterioração dos ovos é mais de origem bacteriana do que fúngica. Vou dar uma citada em algumas bactérias. Existem as Pseudomonas fluorescens, que provocam o aparecimento de pontos verdes na clara. Tem também as Pseudomonas acinetobacter, alcaligenes e certas bactérias do grupo dos coliformes. Essas bactérias provocam alteração na cor da gema com o aparecimento de pontos coloridos. Temos também as bactérias Proteus spp, que desenvolvem pontos negros que evoluem até o escurecimento da gema, causando assim posteriormente a sua desintegração. Além da alteração da cor, todas essas bactérias também provocam alterações no odor. E por fim, também temos os defeitos decorrentes da deterioração fúngica, como por exemplo o emboloramento, que no seu estado inicial de crescimento recebe o nome de cabeça de alfinete, porque é pequeno e compacto, aparecendo geralmente na parte interna da casca. Penicillium spp provoca o aparecimento de pontos amarelos, azuis ou verdes no interior da casca. Em atmosferas com alto teor de umidade, vários tipos de bolor causam a deterioração fúngica superficial.
Enfim, os fungos podem ocasionar, por fim, a podridão, com o micélio atingindo o interior do ovo através de seus poros ou ranhadores, podendo assim ocorrer também a gelificação da clara e o surgimento de manchas coloridas produzidas por esporotrófios e clospório. Deterioração de alimentos envasados ou enlatados. Os alimentos enlatados não deveriam sofrer deterioração microbiana, pois são submetidos a processamento térmico. Porém, as principais causas de deteriorização é a deteriorização pré-processamento ou incipiente, ou contaminação do alimento enlatado através de falhas nas costuras, resfriamento inadequado e subprocessamento. Podemos classificar os alimentos envasados de acordo com seu pH, ou seja, alimentos de baixa acidez com pH acima de 4,5, alimentos ácidos com pH na faixa de 4 a 4,5 e alimentos muito ácidos, com pH inferior a 4. Dentro dos alimentos de baixa acidez, ou seja, com pH maior que 4,5, temos as bactérias termófilas, do grupo Flaxol. Com isso, a lata fica alterada, apresentando as extremidades planas, podendo haver ou não a perda de vácuo, e o seu aroma fica alterado e o líquido turvo. Temos também as bactérias anaeróbicas termófilas, as quais causam distensão ou estufamento da lata, com esta podendo chegar de explosão. Temos também deteriorantes sulfídricos, que não causam alterações visíveis na lata, mas o H2S produzido é absorvido pelo produto, causando escurecimento e desenvolvimento do odor de ovo podre. E por fim, temos as bactérias mesófilas, formadoras de esporos, que são bactérias produtoras de gases cujo crescimento provoca estufamento da lata, que tende a explodir. O produto pode apresentar parcialmente digerido, com pH levemente acima do normal e odor tipicamente podre. Vale ressaltar também nesse grupo o Clostridium botulinum. Os esporos do tipo A e B apresentam resistência térmica tão elevada quanto os esporos dos micro-organismos identificados. Porém, o tratamento térmico necessário para destruir os esporos de Clostridium botulinum é suficiente para prevenir a deteriorização por esses outros micro-organismos. Vale ressaltar também que as espécies mesófilas de bacilos também podem causar deteriorização nos alimentos enlatados. Temos também os produtos ácidos, ou seja, o pH se encontra de 4 a 4,5. Nele apresenta bactérias termófilas que, apesar de deixar a aparência da lata normal, a alteração no vácuo é pouca, o produto apresenta alterações no pH e no aroma. Temos também os anaeróbicos butíricos, que provocam a deteriorização em tomate, suco de tomate, abacaxi e pera. Nisso ocorre a dilatação da lata, que pode chegar a estourar. O produto fica fermentado com odor butírico. Temos também as bactérias não formadoras de esporos, principalmente as bactérias láticas. A lata estufa e geralmente estoura. O produto fica com odor ácido. Temos também produtos de alta acidez, ou seja, pH menor que 4, que inclui cruchute, picles e outros produtos fermentados. Geralmente são deteriorados por bolores e leveduras, e ou bactérias láticas. Os bolores são geralmente considerados de pouca importância na deterioração de alimentos enlatados. Existe uma exceção que deteriora frutas envasadas, podendo causar completa desintegração da fruta devido à hidrólise da pectina. O estufamento de uma lata pode ser de origem microbiana ou química. Na microbiana, isso ocorre devido à produção de CO2 mais H2, e na química é apenas o H2. As alterações visíveis na lata são classificadas em flipper, que é observada na lata com extremidades normais, mas uma delas torna-se convexa quando a lateral da lata é pressionada ou a temperatura do produto é elevada. Springer, observada na lata que tem duas extremidades dilatadas, mas que permanecem côncavas quando pressionadas. Soft swirl, observada na lata que apresenta duas extremidades distendidas, mas que ainda podem ser pressionadas. Hard steel, observada com as extremidades
da lata encontram-se dilatadas, não sendo possível pressioná-las, devido à grande quantidade de gás presente. Apesar de tais alterações não indicarem necessariamente uma deterioração microbiana, porém, frequentemente, elas são deterioração de produtos de origem vegetal. Dá-se o nome de doenças de mercado para as perdas relativas à sua deterioração de vegetais. As causas dessas perdas podem ter origem microbiológica ou serem devidas à manipulação e acondicionamento inadequados. Os vegetais são um meio adequado para o crescimento de micro-organismos. Esse crescimento é favorecido também pela alta atividade de água, baixa acidez e potencial de oxirredução relativamente alto. A Erwinia é um dos gêneros mais frequentes na deterioração de vegetais, causando assim a podridão mole bacteriana. Essa podridão é ocasionada pela Erwinia carotomos e Pseudomonas ssp como P. marginalis, além de espécies de Clostridium e Bacillus. É o tipo de deterioração mais comum nos vegetais. Os micro-organismos hidrolisam a pectina, provocando o amolecimento do vegetal, produzindo odor desagradável e aparência úmida. Apesar da Erwinia ser o gênero mais importante na deterioração dos vegetais, algumas espécies de Pseudomonas também são patogênicas para esse tipo de alimento. Já em relação aos agentes fúngicos, estes são os mais importantes do que as bactérias na deterioração de alimentos de origem vegetal. A contaminação fúngica pode ser ocorrida antes ou depois da colheita. Porém, a maioria das deteriorações dos vegetais ocorrem após a colheita, quando os fungos invadem os produtos danificados. Esses fungos geralmente causam amolecimento quando é deterioração e também podridão fúngica de frutas secas, como maçã, pêssego. Alguns tipos de fungo apresentam hora infectada seca, dura e frequentemente descolorida. Os bolores são mais comuns em frutas e vegetais ácidos, deficientes em vitamina B e que apresentam superfície moderadamente seca. Por fim, podemos analisar que as características da deterioração dependem do tipo de produto atacado e dos micro-organismos envolvidos no processo. Ou seja, se o alimento for mole e submarrento, a deterioração será mole e paposa, podendo resultar o extravasamento de suco. Entretanto, existem deteriorantes que apresentam um efeito inverso, isso é, a deterioração tem aparência seca e as áreas descoloridas. Deterioração de sucos de frutas e vegetais. O pH do suco depende do produto, variando de 2,4 para o suco de limão até 4,2 para o de tomate. O alto teor de água favorece o crescimento de leveduras e bactérias, mas bolores também podem crescer nas superfícies quando em contato com ar. Para o desenvolvimento de leveduras ou bactérias, dependerá diretamente da temperatura de armazenamento. A temperatura entre 15 e 85 graus Celsius favorece o desenvolvimento de leveduras. O aumento do potencial redox devido à remoção dos sólidos do suco favorece também o crescimento de leveduras. A deficiência de vitamina B desfavorece o crescimento bacteriano. Os tipos de levedura que crescerão dependem dos tipos predominantes do suco e da temperatura. As leveduras selvagens, produtoras de quantidades moderadas de álcool e quantidades consideráveis de ácidos voláteis, produzirão primeiro a fermentação. Em temperaturas próximas de extremos de 15 a 35 graus Celsius, leveduras crescerão com a produção de sabores e odores desagradáveis. Acima de 32 e 35 graus Celsius, por serem temperaturas muito altas para as leveduras, haverá crescimento de lactobacilos, que produzirão ácido lático e alguns compostos voláteis. Abaixo de 15 graus Celsius, ocorre o crescimento principalmente de bolores e leveduras. Entre as alterações provocadas por micro-organismos, podemos citar
a fermentação lática de açúcares por bactérias láticas heterofermentadoras, fermentação de ácidos orgânicos do suco por bactérias láticas e produção de limosidade por Leuconostoc lactobacillus em sucos de maçã. Sucos de vegetais contêm menor quantidade de açúcar, mas são menos ácidos, com valores de pH variando de 5 a 5,8. A fermentação desses sucos ocorrerá principalmente por bactérias formadoras de ácido. Sucos concentrados de frutas e vegetais, principalmente os enlatados e termoprocessados ou congelados, favorecem o crescimento de leveduras. Deterioração de cereais, farinhas e produtos de panificação. Cereais e farinhas. A microbiota é formada pelo solo do ambiente que estão armazenados e aquela adquirida durante o processamento. Como a atividade de água desses produtos é baixa, mesmo o alto teor proteico de carboidratos não será suficiente para permitir o bom crescimento bacteriano. No caso das farinhas, os agentes branqueadores auxiliam na redução da carga microbiana. Porém, quando se desenvolvem, geralmente as bactérias do gênero Bacillus e os bolores são os primeiros a se desenvolver. Os bacilos são produtores de amilase, que permite que utilizem as farinhas e derivados como fonte de energia. Há crescimento de bolores com aparecimento típico glicério na formação de esporos. As bactérias láticas são as principais deteriorantes de produtos de massa, inclusive massas para pizzas. Deterioração de produtos de panificação. Geralmente, quando são manuseados de maneira adequada, raramente são afetados por micro-organismos, uma vez que apresentam baixa umidade. O tipo de deterioração é geralmente causado pelo armazenamento em umidade elevada ou pela embalagem do produto ainda quente. A massa de pão caseiro pode apresentar uma alteração conhecida como roupinhas, causada por certas cepas de Bacillus subtilis, na qual ocorre o aumento da viscosidade. A fonte dessa bactéria é a farinha, sendo seu crescimento favorecido pela manutenção da massa em temperatura favorável. Já em relação aos bolos, dificilmente sofrem deterioração bacteriana, pois eles apresentam altas concentrações de açúcar, o que diminui a atividade de água. Porém, o emboloramento é a forma mais comum de deterioração. Os bolores têm como fonte qualquer um dos ingredientes utilizados na sua preparação. Apesar de ser destruído pela temperatura de crescimento, a adição de coberturas como os glacês, por exemplo, pode trazer uma nova carga microbiana. Além disso, a manipulação sempre acarreta um perigo para uma nova contaminação. Deterioração de açúcares e doces. Produtos que são preparados, processados e armazenados com os devidos cuidados são raramente deteriorados, especialmente devido à falta de umidade suficiente para o crescimento microbiano. As bactérias contaminantes mais importantes são dos gêneros Bacillus e Clostridium. A deterioração ocorrerá caso os açúcares sejam armazenados sob condições extremas de umidade. Nas usinas açucareiras, o Leuconostoc mesenteroides é um dos micro-organismos mais problemáticos, pois hidrolisa a sacarose e sintetiza um polímero da glicose, a dextrana. Já nas balas de confeiteiros, bombons e outros doces, os produtos recheados com creme podem sofrer uma deterioração caracterizada por explosões, causadas por bactérias pertencentes ao gênero Clostridium. A contaminação por essa bactéria ocorre através do açúcar úmido, provavelmente outros ingredientes. Deterioração de condimentos e nozes. Os condimentos não sofrem com a deterioração, porém pode haver o crescimento de bolores durante a desidratação, dando assim uma alta carga de esporos. Existem alguns tipos de tratamento, como com óxido de propileno, que reduz a carga microbiana, e também com irradiação, vapor e tratamento com ácidos, seguindo a neutralização. Já em relação às nozes e produtos semelhantes, o alto teor de gordura e o baixo conteúdo aquoso tornam os produtos refratários à neutralização bacteriana. Quando são armazenados em ambientes com umidade relativa elevada, os bolores podem desenvolver-se e produzir micotoxinas, como por exemplo aflatoxinas.